Shalom a você então que nos assiste, a você que está aqui na Har Tzion, Hag Pesach Sameach, hoje está sendo celebrada a festa de Pesach, hoje é Hol HaMoed Pesach, é o sábado que cai entre os dias de Pesach, e eu preparei uma palavra especial porque a porção é especial. Nós damos uma pausa na sequência de estudos que estávamos fazendo e voltamos lá para o livro de Shemot, no capítulo 12, a partir do verso 21, é a porção de hoje. Dê uma olhada aqui na tela, é a porção Pesach, que é o Êxodo 12, 21 até o 51, e o título desse estudo é O que é liberdade? O que é liberdade? Antes de mais nada, eu quero pedir para que você, que ainda não é inscrito, que você inscreva-se aí no nosso canal do YouTube, ative as notificações e você pode também baixar o nosso aplicativo, pesquise na sua loja predileta, Ensinando de Sião, baixe o aplicativo, e você vai poder assistir as nossas palavras também dentro do app, no seu celular. A liberdade, você vai começar a entender sobre ela lá no Êxodo capítulo 6, no evento do Pessah. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Eterno, vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, vos livrarei da sua servidão, vos resgatarei com braço estendido e manifestações de julgamento, tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor que vos tiro debaixo das cargas do Egito e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó e vou-la darei como possessão. Eu sou o Eterno. Por isso que na cerimônia que Yeshua celebrou do Pessah e que nós também fazemos hoje nos nossos lares, nós temos quantos cálices? 4 cálices durante a cerimônia, por causa dos 4 verbos que são usados aqui, ó. Tá? Esses 4 primeiros verbos simbolizam cada um dos cálices. Qual cálice Yeshua tomou quando celebrou a sua última seder de Pessah? O terceiro. O cálice da redenção ou do resgate. Por quê? Porque o registro de Lucas diz, após ter ceado, tomou o cálice. Qual é o cálice que você pega depois que você come a refeição? O terceiro. Você sabia que o registro mais antigo de uma Hagadá está no Evangelho? O pessoal não aceita muito não, mas é verdade. A Hagadá, que é o roteiro do jantar mais antigo, o relato dele mais antigo, a gente tem no relato do Evangelho. Que lá fala que os apóstolos prepararam a Páscoa, né? Após ter ceado, depois que ceou, saiu, cantou hinos, tudo isso é o roteiro do jantar. Já estava lá. Olha aqui que interessante. A história do Pessah, do êxodo do Egito, é uma das mais antigas e impactantes de toda a história da humanidade. Ela nos mostra como o povo hebreu experimentou a opressão e foi levado à liberdade através de um libertador por meio de uma árdua jornada de 40 anos. É a história mais dramática da escravidão para a liberdade já contada, é ou não é? Sendo a sua divulgação a responsável por dar origem aos ideais de liberdade e igualdade no mundo ocidental. Puxa vida, você já pensou nisso aqui? Desculpa eu falar isso aqui, mas por que a Bíblia não era literatura recomendada pela Igreja Católica até poucos séculos? De todos os livros recomendados pela Igreja Católica, a Bíblia não fazia parte da listagem. Por quê? Até 67 não era recomendada a Bíblia. Por quê? Porque foi uma revolução quando John Wycliffe, inglês, fez a primeira tradução da Bíblia do latim para o inglês. Opa! Olha o perigo que ele gerou. Qual foi o perigo? Porque as pessoas todas teriam acesso à história de um povo que era opresso, que era escravizado, e Deus os libertou, e Deus os levou à liberdade. Opa, não. Vai pregar que o povo pode ser livre? Eles vão se levantar contra os seus senhores, pensaram. E depois com Gutenberg, com a prensa gráfica, começam a imprimir livros na Alemanha. Gutenberg imprimiu uma Bíblia em latim, mas depois ele imprimiu outras obras, inclusive judaicas foram impressas. Você começou a disponibilizar esse material para todo mundo. Começou a inspirar líderes. Líderes foram inspirados com esses conceitos da Bíblia hebraica. Conceitos de liberdade e igualdade. Então não foi uma coisa muito bem-vinda na época. Na Hagadá de Pessah, que é o manual do jantar, cuja menção mais antiga a gente encontra no Novo Testamento, há uma parte chamada Magid. Diga, Magid.
Magid, que significa contar, tá? E ela foi escrita pelo Rabino Gamaliel. O Rabino Gamaliel foi o professor de Paulo. Ele era neto de Hillel, estudou Paulo estudou com Gamaliel. E essa parte da Haggadah que a gente leu ontem, se você celebrou com a Haggadah, você leu ontem a parte Magid, onde as crianças fazem as perguntas, você explica a história do Pessa. Quem escreveu essa parte foi o Gamaliel. Lá, ele enfatiza a importância de você meditar nos principais elementos de Pessa. Quais são? O cordeiro, que é o quê? Um símbolo da redenção e da liberdade. Cordeiro é comida cara, gente. Escravo não come cordeiro, não. Então, por isso o cordeiro é símbolo da liberdade. O que mais são os símbolos de Páscoa? Os principais. O matzá. O que o matzá simboliza? Tanto o pão da amargura, quanto o pão da liberdade. Ele é os dois, né? O matzá. E as ervas amargas representam o quê? A amargura da escravidão. Então, o Gamaliel enfatiza que você tem que meditar no jantar de Páscoa sobre esses 3 elementos. Tá? Então, está aí uma típica cerimônia de Pessa, com o prato querá, com os elementos, com o matzá, pão ázimo. Tá? E aí o seguinte, olha que interessante. Além do simbolismo desses 3 elementos, a ordem que Gamaliel coloca é intrigante. Por que é intrigante? Porque, geralmente, quando você vai contar a história, você começa primeiro com a opressão e depois da liberdade, não é? Você começa contando a história que era opresso, depois você chega na liberdade. Mas a ordem da Haggadah está ao contrário. Ele vai começar a falar da liberdade, do cordeiro, e depois ele vai falar do pão, depois ele vai falar da erva amarga. Aí os rabinos perguntaram, pode pôr aqui em minha tela, a câmera. Aí os rabinos começaram a perguntar, por quê? Por que Gamaliel, quando fez essa menção, não começou a falar do matzá, não começou a falar da erva amarga, para depois falar do cordeiro? Por que ele começou a falar do cordeiro primeiro? Porque ele falou para você de liberdade e depois vai falar sobre escravidão. Vem cá, olha aqui. Primeiro falamos do cordeiro, depois da matzá e finalmente das ervas amargas. Mas por que os símbolos da liberdade precedem os da escravidão? Certamente a escravidão precede a liberdade, não precede? Então, não seria mais lógico os rabinos começarem a falar primeiro das ervas amargas e depois do cordeiro? O que você acha? Por que os rabinos estão falando de liberdade primeiro, para depois falar de escravidão? Olha aqui que eles mesmos respondem. A escravidão só é amarga para quem foi liberto dela. Muitos escravizados esquecem-se da liberdade e acabam acostumando-se com a servidão. Como dizem os rabinos, o pior exílio é esquecer que você está em exílio. Esse é o pior exílio. É você esquecer que está em exílio. É você esquecer que está em uma situação de escravidão. É você se acostumar com aquilo. Se acostumar em ser dominado por algo. Você está naquele estado e você acaba acostumando-se com aquilo. Você não vai dar valor à liberdade nesse estado. Primeiro é necessário lembrar a você o que é liberdade. Primeiro é necessário lembrar a você o que é ser livre verdadeiramente. Para aí você desejar sair. Porque senão... Por isso que a restauração, começa no indivíduo. A restauração começa na sua vida pessoal, no seu testemunho pessoal. A sua vida, o seu testemunho, o seu conduzir, o seu modus vivendi, vai resplandecer a visão que você segue. Vai despertar interesse nas pessoas. Porque não adianta você falar, mas isso aí está há 2000 anos oculto, há 2000 anos a igreja não celebra isso, vamos resgatar a origem e tal. Aí você fala isso com a pessoa nunca celebrou Páscoa, a pessoa não sabe que aquilo não sabe nada, ela está vivendo aquilo ali, ela celebra outras coisas, ela come ovo de Páscoa, ela está feliz daquele jeito, ela está feliz.
Ela não entende que ela está distante de algo. Ela não entende que há um hiato, há uma necessidade de se resgatar. Para ela está plena. E o que vai mostrar para ela que está faltando algo? Quando ela conhece a sua vida, no seu íntimo, no seu dia a dia. Aí, quando ela muitas vezes escuta uma palavra, porque palavra por palavra todo mundo dá. Está cheio de gente aí na internet dando estudo de Páscoa, de Constantino, está cheio de gente aí. Mas a pessoa tem que ver algo que ela não tem mais. É igual a gente faz o serviço judaico aqui. Por isso que eu falo com as pessoas. Minha intenção não é ser mais ortodoxo que ortodoxo. Essa não é uma sinagoga ortodoxa. Minha intenção é ter aqui a presença de Deus e a vida, a manifestação de Deus aqui nessas liturgias, nessas orações. É isso que faz a diferença. Porque a pessoa às vezes vai num local mais ortodoxo, mas quando ela vem aqui é menos ortodoxo, mas tem vida. Aí ela deseja. O que tem aqui? O que está diferente nisso aqui? Que vida é essa que vocês têm aqui? Às vezes a gente ensina sobre Páscoa, mas com um viés do Espírito de Deus, a pessoa questiona, mas que vida, que ensino que está produzindo vida. Aí ela vem aqui, visita a congregação, vê os irmãos da Har Etzion, que são irmãos calorosos, amigáveis, receptivos. Ela fala, que ambiente é esse? Que igreja do primeiro século é essa? Aí há o desejo. Mas se você tem mau testemunho para dar, se sua vida está toda arrebentada, você está falando lá da restauração, mas a sua vida não está andando de acordo com aquilo que você crê, vai adiantar você falar, vender alguma coisa para a pessoa? Anunciar? Não, ela não vai querer o que você tem. Sua vida está pior. Ela prefere a vida dela, está melhor que a sua. Ela comendo ovo de Páscoa, celebrando Natal, está muito melhor que a sua vida. Para que ela vai querer abrir mão disso tudo, questionar isso tudo? Ela não vai sequer querer questionar. A vida dela está melhor. Então, você tem que ter o além, você tem que ir além. Não é o argumento, é a unção de Deus. Não é o argumento, é a unção do Eterno. E as pessoas comparam, elas veem. As pessoas têm discernimento, elas veem. Elas veem um líder carnal e veem um líder espiritual. As pessoas, quem tem discernimento, percebe. Então, olha só, para a gente encerrar, a palavra é bem curta hoje. Então, vamos estudar para explicar ao sujeito a importância da liberdade, tem que mostrar que ele está preso. Se ele não entender que ele está preso, ele não vai valorizar a liberdade. Por isso que os rabinos começam com a liberdade. Tem que explicar o que é a liberdade para a pessoa comparar com a vida dela. O que é a liberdade? O que é a liberdade? Uma vez na escola dos meninos fizeram uma enquete. E os professores e os alunos respondendo a pergunta. Qual foi a pergunta? O que é a liberdade? E qual foi 95% das respostas que eu vi naquele vídeo lá? Tudo igual. O que você acha que mais respondeu-se a essa pergunta? O que vem na sua cabeça quando eu falo assim, liberdade, o que é liberdade para você? O que tanto crianças como adultos responderam? Isso. Fala mais alto, Cléo. Fazer o que eu quiser. Quase todo mundo, adulto, criança, primeiro, fazer o que eu quiser. Eu sou livre se eu faço o que eu quero. Será? Vamos ver no hebraico o que é liberdade. No hebraico tem duas palavras para liberdade. A primeira é essa aqui, ó. Hofesh. Diga, Hofesh. CH em hebraico a gente lê como R gutural. Hofesh. Hofesh é a palavra em hebraico moderno usada para férias. Férias. Mas vamos ver o hebraico bíblico, ela é o quê? Hofesh é ser liberto de. Ser liberto de algo. É o que um escravo recebe quando é liberto da escravidão. Ele é liberto, ele é retirado da escravidão. Ele não é mais controlado por uma vontade alheia. E o que orquestra a Hofesh é uma força externa. Não é nada dentro dele, é externo. Você pega lá e tira ele daquele meio. Isso é Hofesh. É um elemento externo. Você resgata a pessoa, tira a pessoa de lá. Tira o escravo do seu senhor e fala com ele, ó, você não está mais sujeito à vontade do seu patrão. Você está livre. Aí eu pergunto para você, será que essa liberdade de tirar o sujeito da escravidão e tirar ele do controle de outrem, será que
esse tipo de liberdade é o suficiente para criar uma sociedade livre? Olha só. Esse tipo de liberdade, ela é boa e ela é necessária, mas ela não é o suficiente para criar uma sociedade ou um indivíduo. Peraí, mas ele não está mais lá trabalhando forçadamente com o patrão. Ele não é livre ainda? Não. Ele foi liberto. Você tirou ele daquele ambiente, mas não significa que ele é livre. Um mundo onde todos são livres, olha aí, para fazerem o que quiserem, sem leis e regras, gera anarquia, e a anarquia vai chamar a tirania. E todo tirano, para ele entrar no poder, ele instaura o que? A anarquia. Então, deixa o circo pegar fogo, deixa o pau quebrar, para que depois nós possamos entrar com um sistema substituto de governo. Quem tem ouvidos para ouvir? Hofesh é apenas o estágio inicial da liberdade e não o seu destino final. É tirar o sujeito da escravidão. A obra de Yeshua no madeiro, o cordeiro de pesca, provém para você Hofesh. O que você acha? Ensina para você, dá uma Hofesh para você? Dá. Porque você era escravo das suas paixões, você não tinha força para largar um vício, você não tinha força para deixar um pecado, e sobrenaturalmente você recebe aquela unção, você é cheio do Espírito de Deus, você entende o erro que você cometia diante de Deus, você tem consciência do pecado, você se arrepende, e acontece o que com você? Você é tirado do caminho das trevas. O salário do pecado é a morte. Você estava lá, você estava indo para a morte, sem força para mudar de caminho. Aí Deus te tira, te planta no caminho da justiça. Então é Hofesh. Você foi resgatado. Mas e aí? Você foi resgatado para quê? Tá, Mateus, eu não sou mais escravo lá. Consegui me libertar. E agora? Por isso que tem um outro tipo de liberdade na Torá, que é chamada de Herut. Diga, Herut. Herut é liberto para, diga, para. Não é liberto de, é liberto para. Você foi liberto para quê? Então aqui, é o domínio próprio para andar no caminho da justiça, da moral e dos valores divinos. Opa! É o controle e o domínio sobre a carne, é o Yetzer Hará, é a tendência, é a vontade de fazer o mal. Esse tipo de liberdade é interna, ela não tem um elemento externo, ela é interna, ela muda lá em você e garante uma liberdade coletiva. Por que a Herut garante uma liberdade social e a Hofesh não? Porque na Hofesh o camarada corre o risco de buscar só o seu interesse. Então a liberdade dele vai ferir a liberdade do outro. Ele vai muitas vezes ferir a liberdade do outro para ele conquistar a dele. O que o Herut faz? O Herut não. O Herut, ele conquista uma liberdade social, por quê? Porque ela é baseada no autocontrole e na consideração pelo... aí é diferente. Se Hofesh é o estágio inicial, o Herut representa o objetivo final, a liberdade interior. Então, quem é verdadeiramente livre? O que é liberdade? No conceito bíblico. Liberdade é não só você não ser escravo de nenhuma paixão, de nenhum vício, mas é você ter domínio próprio para andar no caminho de Deus. Você tem controle sobre as suas inclinações. Você tem autocontrole da parte de Deus. Autocontrole para quê? Para andar no caminho de Deus. Essa é a liberdade que Yeshua te garante. E esse é o estágio final, porque Yeshua te tira das trevas, te apresenta a luz, para quê? Para que você agora possa andar em boas, servos da... O quê?
servo da justiça. Meu filho, você sempre vai estar servindo alguém. Já dizia Bob Dylan, todo mundo serve alguém. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir o adversário. Todo mundo serve alguém. Então, ou você vai ser servo das suas paixões, do seu egoísmo, ou você vai ser servo da justiça de Deus, da retidão de Deus. E você vai ter autocontrole para andar nesse caminho. E esse caminho, prescrito por Deus, ele considera o próximo. Esse caminho foi feito pensando no próximo, não é só em você. Então, olha só, vamos ver, para a gente encerrar, só alguns versículos que elucidam isso aí. Colossenses 1,13. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Então, aqui é um estado de Hofesh. Você foi tirado de um meio que você não tinha como sair por conta própria. Deus te tirou e te apresenta, através de Yeshua, a redenção e a remissão. Então, aqui é um estado de Hofesh. É o primeiro estágio da liberdade. Apocalipse, capítulo 1, a introdução da carta. Aquele que nos ama e pelo seu... Ele está falando de Yeshua. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, Hofesh, libertou, tirou você. E agora? E te constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Aqui é o Herut. E não adianta você ter sido retirado. Você tem que agora ser o quê? Nação santa, reino de sacerdote. Aí tem que ter domínio próprio. Aí tem que saber o caminho de Deus para andar nele, tem que conhecer a lei de Deus para andar nela, não desviar nem para a esquerda, nem para a direita, porque a Torá é luz para o seu caminho. São os valores de Deus que determinam o seu andar na terra. E se você tem domínio próprio da parte de Deus, você consegue andar nesse caminho. Então, Yeshua te tira, Hofesh, e te constitui sacerdócio, Herut, para o seu Deus e Pai. Então, Yeshua tem um Deus? Tem. Não sou eu que escrevi. Vai, quando você encontrar com o João lá, você pergunta para ele, mas que isso? Você escreveu heresia aí, João? Aí ele vai te explicar. Mas aqui o texto está claro. Nos fez sacerdócio para o seu Deus e Pai. Gálatas capítulo 5. O pessoal adora esse capítulo, né? Para a liberdade, diga liberdade. Eita, o povo que acha que liberdade é viver sem lei. Meu filho, você está por fora da verdade bíblica. Ser livre é viver sem lei? Você realmente acha isso? Você colocaria alguém que vive sem lei dentro da sua casa? Então por que você fala que você quer viver sem lei? Não, Paulo fala que para a liberdade Cristo me libertou. Pera, volta aqui. Para a liberdade foi que o Messias nos libertou. Hofesh. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Olha só, ele está falando do Hofesh. Você estava lá preso no pecado, escravo de algo. E aí Cristo te resgatou. Aí Paulo está exortando. Parece que vocês estão querendo voltar para um tipo de escravidão. Pelo que vocês estão me falando, pelo testemunho que eu estou ouvindo. Vocês estão querendo voltar. Eu, Paulo, vos digo, se vos deixares circuncidar, o Messias de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a Torá. Do Messias vocês se desligaram, vocês que procuram justificação na Torá e da graça decaíste. Olha isso aqui. O que Paulo está falando aqui? Contra a lei? Não. Se Yeshua é aquele que dá o Hofesh, que resgata, e o Herut, que te faz filho de Deus e sacerdote, se você mesmo tendo sido alcançado, você não é judeu, você foi feito filho de Deus através da obra de Yeshua, você vai e fala assim, não, mas isso aqui não foi forte o suficiente para me fazer filho de Deus, igual aos judeus, não. Para eu me tornar igual aos judeus, ter o mesmo status dele, também ser povo de Deus, eu tenho que virar judeu.
O quê? Não, a obra de Yeshua não é o suficiente. Eu tenho que virar judeu para ser parte do povo de Deus, filho de Abraão, como os judeus. Entendeu? Qual escravidão que o sujeito está se submetendo de novo? Religiosidade, legalismo. Ele não foi feito filho de Deus de acordo com a conversão ao judaísmo. Ele foi feito filho de Deus de acordo com a experiência com Yeshua. Se ele fala que Yeshua não é forte o suficiente, que ele tem que converter o judaísmo, o que ele está fazendo de Yeshua? Desligou. Não preciso de Yeshua. É uma palavra para quem não é judeu. Paulo não está falando contra a lei. Está falando gentios, crentes, que estavam querendo converter-se ao judaísmo para serem parte do povo de Deus. Isso é errado. Você já é parte do povo de Deus mediante a obra do Messias. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, agora é Herut. Porém, não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Olha aí, ó. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a Torá se cumpre em um só preceito. Amarás o próximo como a ti mesmo. É o resumo da Torá, né? Não é que você cumprir só esse mandamento, você está cumprindo tudo. Mas toda a lei vai ter isso aí embutida. Porque a lei preocupa com o próximo. Mas aquele que considera, Tiago 1, 25, atentamente na lei perfeita, na Torá da liberdade, a Torá é chamada de lei da liberdade, Herut, e não Rofesh. Aqui, ó, Êxodo 32, 16. Herut lá, Luchot, liberdade em tábuas. E nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da... Que lei da liberdade? A Torá, meu irmão. Você tem que agir de acordo com a lei de Deus, porque a lei te julga, a lei te coloca no caminho, a lei te orienta. O que é julgar? É orientar a pessoa, é confrontar a pessoa. Você está vivendo assim, mas a lei de Deus fala o quê? Fala isso. Você está vivendo como? Aquilo. Então você está errado. Você tem que mudar o seu estilo de vida para o estilo do padrão de Deus. Todos nós somos julgados pela lei de Deus. No sentido de, não estou falando de condenar, estou falando de ser julgado o quê? A gente ajusta o nosso caminhar de acordo com o parâmetro da justiça da lei de Deus. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Aí sim. Quanto mais você julga, mais você é julgado. Quanto mais você não perdoa, mais difícil vai ser para você obter perdão. É a regra. Mas graças dou a Deus, Romanos 6, porque vocês antes, escravos do pecado, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que foi entregue a vocês. E uma vez libertos do pecado, Rofesh, você não foi tirado lá? Vocês foram feitos servos da justiça. Aí é o Herut. Só pode ser servo da justiça quem tem domínio próprio. Quem consegue se controlar. E está aqui o quê? O que é isso aqui? É um coração, não é? E o que está escrito no coração do servo de Deus? Olha aí. A lei. Olha lá, ó. Anochi Adonai, eu sou o Senhor teu Deus. Lo yehi lachem, Elohim acharim, não existirá para vocês outro Deus. Qual que é o primeiro mandamento dos 10, de Êxodo 20, você sabe? Que tem gente que conta e dá 9, né? Por que conta e dá 9? Porque não entende que no original, qual é o primeiro mandamento? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa do Egito, da terra do Egito, da casa da servidão. Ponto. Esse é o primeiro. Que é o que Deus fala em que festa? Peça. Qual é o primeiro mandamento dos 10? Peça. Primeiro é admitir que há um só Deus e Ele foi o seu resgatador. Esse é o primeiro mandamento. Depois, não terás outros deuses. Aí é o segundo. Peça nos ensina sobre o poder de Deus através da obra do seu ungido Yeshua. Diga amém. Assim como o povo de Israel foi liberto do Egito, Yeshua nos resgata do poder das trevas e nos liberta. Diga, Rofesh, tira você do esquema de escravidão,
dos seus pecados e da carne. Mas o processo é só completo com o novo nascimento, onde você é cheio do Espírito de Deus e passa a ter domínio sobre a sua carne. Aí você vai ser o quê? Realmente liberto. Aí você vai ter a herut, a liberdade. Liberdade é quando você controla você mesmo. Mateus, eu não tenho controle. Eu vejo tal coisa, eu peco. Eu passo perto de tal coisa, eu peco. Eu faço... Então você não tem liberdade, você não está livre. Você foi liberto, você foi retirado, mas você não está, a liberdade não está dentro de você. Ocasionou, aconteceu só fora de você. Você só foi tirado, mas não tirou de dentro de você. Tem que mudar lá dentro. Isso é herut. E agora você pode andar como servo da justiça, andando em Efésios capítulo 2, as quais Deus criou de antemão para que você andasse nela. O que Deus criou de antemão para você andar nela? A lei. Quais são as boas obras que Paulo menciona em Efésios 2? A lei. Hag Pessa Sameach, com a liberdade que o Cordeiro nos traz. Amém e amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.